Vamos para as nossas dicas, palpites e análises. Calma, você não tá no vídeo do Fred Caldeira, tá bom? Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 1º de agosto de 2025, nosso sexto. Contra pra sexto amanhã. Eu boto brincando com meu filho aqui, né? Que ele tá na vibe do Sonic. Criança, quem tem criança sabe, né? Sempre tá numa vibe. Ele tava no Homem-Aranha, agora ele tá no Sonic. Aí eu era o... Ele não fala o Robotnik, né? Chama Bigodão. Aí tava com o negócio do Sonic, eu tava aqui brincando. Falei, legal, vou gravar assim mesmo. Vamos lá. 1h da tarde. Ó, e eu tô com a mesma blusa de ontem, mas é um vídeo novo. É outro dia. Só não troquei, eu repeti a roupa. Vamos lá. 1h da tarde eu tenho o Fredericia visitando Copenhague. Aquela sexta-feira que a gente conhece, né? Joguinhos ali do submundo. Separei 4 jogos aqui interessantes, uns campeões que vão estar em campo. E é o que vai refletir aí na nossa sexta-feira. Vamos lá. Copenhague, atual bicampeão da Dinamarca, visita o Fredericia. Né? O Copenhague ele já começou muito bem a temporada, 2 vitórias em 2 jogos. O Fredericia perdeu 1 e ganhou 1. O Copenhague fez 5 gols, sofreu 2. O Fredericia fez 4 gols e sofreu 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Copenhague vem do momento, juntando já com a temporada passada, são 16 jogos de invencibilidade. Essa temporada ainda não sofreu gols. Jogando contra o seu adversário, ele vem de 3 jogos de invencibilidade. E eu não tenho para onde correr. Aqui é a vitória do Copenhague. Beleza? O que atrapalha? É a questão da pré-Champions. Né? O Copenhague se classificou dentro do que a gente esperava aí. Né? Já tinha vencido o Drita e acabou vencendo novamente. Ganhou de 1-0, agora vai jogar contra o Malmo no meio da semana. A gente sempre fica naquela assim, ó. Caramba, tá chegando perto de disputar uma Champions. Será que eles vão... Pô, esse gosto tá atrapalhando. Tá chegando perto de disputar uma Champions. Será que eles vão poupar os jogadores? Né? Eles estão na pré-Champions. Será que eles vão poupar os jogadores dessa vez? Não vão? Assim, essa é a grande incógnita desses times, tá? Mas jogou 2 partidas de pré-Champions e as anteriores ele foi dentro ali da escalação aceitável e não à toa venceu os 2 jogos. 1,40 tem tudo para vencer. O que eu gosto? Honestamente, o mais de 1,5 é 1,20, já que eu tenho 2 times com a média de gols muito alta nesses 2 primeiros jogos. Só relembrando para vocês, o Copenhagen, 5 gols feitos, 2 sofridos. Se a gente somar aqui dá 7, em 2 jogos é média de 3,5 gols por partida. Já o Fredericia em 2 jogos fez 4 gols, sofreu 3 também, os mesmos 7 gols e a mesma média de 3,5 gols. Então aqui pelo menos 2 golzinhos dá pra gente buscar, né? Até porque se a gente entrar na vitória do Copenhague, a gente já precisaria de um gol dele. É só torcer pra sair mais um no jogo, eu acredito ser muito possível. Vamos seguir aqui que a gente vai ter uma estreia, hein? Campeonatos estão chegando, estão voltando. Deixa eu falar dela, 2ª divisão da Alemanha, uma das ligas que a gente mais entra em gols, 3h30 da tarde, jogo do Schalke 04 contra o Hertha Berlim. É início de temporada, tá? Eu não tenho como prever o que vai acontecer num campeonato tão imprevisível como a Bundesliga. O que normalmente a gente vê é gols, e é o que a gente espera. Mais de 1,5 e mais de 2,5 gols são a minha grande pedida aí para essa estreia. Normalmente a Bundesliga ela sempre estreia recheada, né? Pegar aí os últimos históricos de estreias, a gente acaba vendo gols e não acredito que vá fugir disso. Tá? 1,5, 2,5 aí, chega forte pensando no bilhete ou até pensando numa coisinha mais ousada. 3h30 da tarde, vamos seguir aí falando de campeão. A gente vai falar de Sturm Graz, atual bicampeão aí da Áustria, desbancando o Red Bull Salzburg. O que está acontecendo? Vamos lá, vai visitar o Lask Linz, é a estreia de campeonato, é um campeonato de gols, é uma sexta-feira, normalmente os jogos de sexta-feira a gente acaba entrando em gols, né? Às vezes a gente pega um favorito ou outro, que às vezes joga um PSG, um time assim grande na sexta, um Bayern, um Dortmund, mas a tendência é que normalmente da nossa sexta a gente está buscando mercado de gols. E não à toa, é mais um jogo aí para mim para buscar pelo menos 1,5, pensando no bilhete, um cenário mais tranquilo. Ah, porque você fala 1,5 e não bota logo 2,5? Porque é muito mais provável sair 2 gols do que sair em 3, correto? Então se você, às vezes é melhor você pegar 2 ou 3 jogos e buscar 2 gols do que pegar 1 e buscar 3, depende da análise. O problema é que a gente está falando muito de primeira rodada, sabe? Ou então um time que está envolvido em outro lugar. Por isso que quanto menos risco eu correr, para mim é melhor. Não quer dizer que vai dar certo, mas você vai correr um risco menor com o seu dinheiro. Né? Risco você sempre vai correr, não existe aposta garantida, nada disso. Se alguém está falando isso para você, isso aqui é garantido, é 100%. Esquece. Esse cara aí tá mentindo. E, cara,
quiser entrar num dupla chance o Sturm Graz tá pagando 2,40, vai pegar um dupla chance, sei lá, 1,50, 1,40, desculpa, tá pagando 2,40. Você vai pegar um dupla chance a 1,40 provavelmente, 1,50, pode ser legal, cara, mas eu ainda prefiro gols, vou ser honesto, tá? Vou ser honesto, eu prefiro gols aqui. E pra gente fechar o nosso dia, vamos falar também de um time super campeão, que é o nosso queridíssimo Clube Bruges, né? Pegar esses últimos anos aí o time que mais venceu o campeonato belga. Visita não é o atual campeão, mas é o maior campeão aí desses últimos tempos. Vai pegar o Mechelen aqui, cara, aqui é favorito. Aqui é favorito. É a segunda rodada do nosso queridinho Bruges, ganhou o primeiro jogo, ganhou de 2-1, o Mechelen empatou em 1-1. Também embolado essa tabela aqui, né? Porque o Bruges tem 3 pontos, tá atrás de quem tem 1. Enfim. Deve ganhar. Vamos dar uma olhada aqui na questão do histórico. O Bruges não perde pro Mechelen há 7 jogos. Pode carimbar assim, ó. Freguesia total. Vamos pegando aqui o histórico. O Bruges, ele vai enfrentar quem agora? Ele vai enfrentar o Red Bull Salzburg pela pré-Champions. Será que vai poupar jogadores? Eu não sei. Sei que vai ser um jogo bom, esse jogo do Salzburg com o Bruges. Então aqui, como o Bruges está pagando 1,70, eu deixo 2 opções pra gente, tá? Ou eu coloco aqui um Bruges empate anula, entendendo, né, que questão de poupar jogadores e tal, a gente vai ficar resguardado com um empate. E eu posso também buscar gol, já que é um campeonato belga, de um time muito over, contra um outro time que vai jogar em casa, diante da torcida. Pode ser legal também buscar esses 2 gols, tá? Se a gente pegar um histórico aí, sexta-feira, a gente acaba sempre fazendo uma duplinha, uma triplinha de 1,5, né? E eu acredito que vai ficar nessa faixa aí. Ou então buscar algo a favor do Bruges, mas particularmente eu iria com um empatezeiro aí, porque os times, eles, querendo ou não, eles acabam focando em ir para Champions, né? Questão de receita, de jogadores. Por exemplo, tu tem um campeonato belga, vou dar um exemplo. Tá? Então tu tem campeonatos, às vezes, o próprio campeonato belga, o campeonato, sim, times do mesmo nível, principalmente financeiro que eu falo. Às vezes o cara não quer jogar no teu time. Mas tu tá na Champions, tu vai pra Champions, cara, você tem jogadores que são oferecidos, né? Porque o empresário quer que o jogador vá disputar uma Champions e, querendo ou não, é uma vitrine, entendeu? Então, fora patrocínio, cota de TV e tudo que se abre pro time, também se abre muitas portas de jogadores que nem que queiram estar no time para ser uma vitrine, ir para um clube maior, né? Numa liga maior. É muito diferente, cara, participar da Champions. Financeiramente é absurdamente diferente. Nem se compara um brasileiro ir para a Libertadores, tá? Um time europeu disputar uma Champions é absurdo. Tipo assim, dessas ligas menores. Então, é marcha. Mas eu acredito que o Bruges não deve perder esse jogo, não. Tá muito grande o Bruges. E é isso. Nos vemos amanhã com bastante jogos aí pra gente, tá? Brasileirão e companhia. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Estarei agora com meu bigode para brincar com meu filho novamente. E mais para baixo, né? E é isso, tamo junto, muita fé pra cima.